tenhamos direito à sua proteção e providência. A nossa vida encontra então de novo um equilíbrio, uma sensação de segurança que o mundo de hoje ignora. Desta maneira, fluiremos aquele profundo sentimento de paz que é o primeiro passo em direção à felicidade interior, que é a substância do paraíso. E assim a nossa vida se torna rica, e a nossa obra, coordenando-se em um plano universal, torna-se infinita. Se, ao invés, nos isolarmos em nosso egoísmo, permaneceremos destacados e sós e, distanciados de Deus, parecemos perdidos. É necessário abdicar do separatismo e, através da caridade para com o próximo, tornar-se uma só coisa com o todo. E abraçando os nossos irmãos que conquistamos a unidade. Em um universo de princípio unitário é a via da unificação que conduz a Deus. É indispensável olhar com amor todas as criaturas irmãs, porque cada uma delas é um canal através do qual Deus se exprime e nos fala. Para chegar a abraçar Deus, o caminho mais fácil é o de começar por abraçá-lo nas suas infinitas manifestações da criação. Em toda parte e sempre, devemos ser executores da vontade de Deus, que é bondade e amor. Só nisso é que está a vida. Assim como um órgão ou célula não pode ter uma vontade diversa da de todo o organismo, assim também nós não podemos ter uma vontade diferente da de nosso Pai. E assim como o organismo provê, através de uma sábia distribuição, a que cada célula e órgão execute o seu trabalho e auxilie os outros elementos com os quais está em conexão para a vantagem de todos, assim igualmente Deus proverá que cada indivíduo, quando este tenha cumprido o seu dever, isto é, tenha desempenhado as suas funções com relação aos seus semelhantes. Esta é a economia da criação. Bem-aventurado é o que sabe amoldar-se a ela. Nessa economia o trabalho é remunerado com justiça e o parcimonioso pode depositar o fruto desse trabalho em caixas seguras, que lhe proporcionarão uma renda garantida para a hora da necessidade, em proporção ao mérito que adquirir. Só assim se pode encontrar uma forma de investimento seguro, que assim é, porque depende apenas de Deus, que é justo, e não dos homens, nos quais não se pode depositar confiança alguma. Consegue-se dessa maneira um pecúlio tranquilo e pacífico, porque é harmônico, e harmônico porque está contido na sua verdadeira função, que há de ser um meio aos fins da vida. O homem, universalmente, coloca a riqueza fora do lugar, fazendo dela um fim e não um meio. E assim se torna ambicioso e ansioso pelo dia de amanhã, e, em meio à abundância, acaba por debater-se em tormentos. Deus não nos quer ávidos e ansiosos, mas confiantes nele. Para cada dia baste a sua pena. Porque haveremos nós de pretender dominar o amanhã, se dele nada sabemos? Não é pela vontade que poderemos nos impor a ele, mas pela obediência à lei, merecendo. Poderemos assim formar em nós um oásis de paz, não importa qual seja o inferno que nos circunde na terra. Não é o mundo que não lhe poderá dar, com as suas fascinantes mentiras, mas somente a adesão à vontade de Deus. Obedeçamos à lei e o auxílio está garantido, porque a vida foi querida por Deus e com ela ganhamos o direito aos meios para vivê-la. Todos temos direito à vida perfeita, mas somente quando tivermos antes cumprido os nossos deveres para com Deus. Se não fizermos isto, este direito deixa de existir ou existirá apenas na medida pela qual tivermos atentado para os deveres. O mundo não quer compreender tudo isto, está distorcido e fora dos trilhos. É lógico que sofre e caminhe para a ruína. Mas para tantos tudo isto ainda não basta para conhecer a vontade de Deus no seu caso particular. Se Deus está presente em toda parte, no entanto não o vemos jamais manifestar-se por ação direta, mas apenas por meio do pensamento e ação das suas criaturas, por meio dos eventos, e agir, mais do que no exterior, no profundo ou pela profundeza das coisas. É a isto que é necessário atentar. Quando Deus faz uma flor, cria um órgão, matura um fenômeno, não age com as próprias mãos, como nós o faríamos, pelo exterior, mas opera silenciosamente do interior,
Justamente porque, se Satanás é exterior e periférico e age em superfície, Deus é interior e central e opera em profundidade. A vontade de Deus reside, pois, no interior da vida e daí aflora nos fatos. É uma tácita e lenta transformação que só por fim aflora a realidade sensória, quando todo o processo da gênese estiver completo. Por isto a maioria não a percebe e assim acredita que Deus não esteja presente na sua obra contínua. É, pois, necessário saber enxergar profundamente com olhos não materiais, mas espirituais. É necessário permanecer com ouvidos vigilantes para ouvir como falam os fatos em derredor de nós, sobretudo como significado espiritual, que não é quase nunca aquele significado próximo e utilitário que nós lhes damos. Se soubermos ouvir, perceberemos que realmente Deus nos fala. Ele se manifestará indiretamente, através de outras bocas e outras ações, mas se manifestará efetivamente através dos infinitos seres viventes e pensantes não lhe falecem as vias para exprimir-se em qualquer linguagem e caso. Nós nos fazemos iludir pela voz do mundo. Esta é muito diferente. É verdade que fere muito mais os ouvidos, mas não atinge a alma. O mundo tem sempre pressa, porque está encerrado no tempo. Deus fala calmo, porque é senhor do tempo. Por mais que o mundo corra nunca chega exatamente. Deus com a paz das coisas eternas, jamais se engana na hora. O mal clama estertorante nas praças, faz-se ouvir bem materialmente e, por isto, parece prevalecer. O bem, que vem de Deus, enxerga-se mais dificilmente, porque está oculto no interior, onde silencia e espera, mas amadurece na raiz das coisas. As vias de afirmação são opostas, mas as interiores produzem efeitos bem maiores. Os homens escrevem na superfície, mas Deus esculpe nas profundezas, de onde tudo nasce. Assim os bons não aparecem, porque não fazem ruído. O bem move-se mais lentamente, mas produz transformações mais substanciais, por conseguinte mais duradouras. Ele se propaga pacificamente, quase invisível, ramifica-se, infiltra-se no interior sem aparecer, porque obedece aos tenazes e profundos impulsos da vida que o quer. Aflição, alarido e também instabilidade estão no exterior, no reino periférico de Satanás, não nas fontes, onde se encontra Deus. Ali há paz e silêncio, uma atividade imensa e silenciosa que só surge, por fim, quando tudo está feito. Deus opera sem rumor. A sua ação é tranquila, igual, segura e tenaz e em paz tudo vence, como uma lenta inundação. Diferentemente da afanosa evolução do mundo, Deus é e silencia, e, no entanto, está sempre presente com a sua ação íntima, constante, benéfica. Só com essa sua silenciosa presença, Deus alimenta e renova o universo, não da periferia ou superfície, mas do centro, não da forma, mas a está chegando pela substância onde lhe é fonte da vida. Por isso é que Deus se nos revela em uma sensação de grande paz. É nesta direção, pois, isto é, na profundidade, no espírito, que devemos procurar ouvir as vozes que nos dizem qual é para nós, no nosso caso e em cada momento, a vontade de Deus. 8. Como orar? Não basta ter estabelecido as nossas relações com Deus. É necessário entrar em comunicação com Ele. É necessário a oração. Eis aqui uma outra coisa elementar, comumente não compreendida e que também é necessário compreender, para não se alcançar o conhecimento da vontade de Deus, mas também a adesão a ela e, com isto, a união mística da alma com Ele. Em geral não se sabe orar e assim se explica um escasso resultado que obtemos com as nossas orações. A lei de Deus, que tudo regula, inclusive a nossa vida, não é e não pode ser ilógico capricho, como frequentemente cremos e como, tais somos nós, assim desejaríamos, para que a pudéssemos submeter à nossa vontade. Nesta lei que guia e rege o universo tudo é ordem, lógica, método, disciplina.
O contrário está apenas em nós, que somos um grosseiro esboço de sua realização e, por conseguinte, nos encontramos muito longe da sua perfeição. A desordem não está na lei, nem em Deus, mas somente em nós, e a dor que lhe é consequente, não é uma absurda condenação de um Deus malvado, que nos criou para atormentar-nos, mas é uma prova da sua bondade, sabedoria e cuidado que nos dedica, visto que por intermédio dela, ele nos conduz ao único caminho que nos pode proporcionar felicidade, sabiamente corrigindo-nos e ensinando-nos na escola da vida. A dor que tanto nos azorraga não é uma violação da vida divina do universo, mas é justamente uma reintegração nela, ainda que seja às nossas expensas, o que é justo, porque fomos nós que livremente quisemos violá-la. Ora, o que sucede frequentemente, ao nos apoiarmos em Deus, através da comunicação com Ele pela prece, é que ao invés de aderirmos à disciplina que Ele criou e da qual nos dá o exemplo em suas manifestações, procuramos alterá-la em nossa vantagem. Então, ao invés de unir-nos a Deus, fundindo a nossa na sua vontade, procuramos as vias de separatismo egocêntrico no qual pretendemos nós, ser os senhores e dirigentes, vias estas pelas quais justamente mais nos distanciamos de Deus, que é a unidade, e, por conseguinte, fusão e não cisão. E quando nos fer a dor, em lugar de procurar compreender o seu significado profundo, e aceitá-la, reconhecendo que o que Deus nos envia não pode deixar de ser justo, em lugar de admitir que, se ela nos fere, e sinal de que a merecemos, em lugar de procurar, sobretudo, superar essa prova salutar para aprender, evitando recair em novo erro, nós tentamos iludir essa ordem em nosso favor, com a pretensão de dirigir e violentar a vontade divina. E é por isso que, ao contrário de repetir as grandes palavras de Cristo, Fiat voluntas tua, faça-se a tua vontade, que nos mostram a consciência da divina ordem do universo, nós nos tornamos advogados de nós mesmos, com o único objetivo de evitar danos ou ganhar graças em nossa vantagem, e isto quase sempre no campo material que mais de perto nos toca e interessa. Em suma, na oração nós nos conduzimos diante de Deus com a psicologia de luta e utilitarismo, que é própria da terra e das coisas terrenas. Ora, se essa mentalidade pode estar adaptada ao nosso mundo inferior, ela está inteiramente deslocada, quando nos elevamos para o alto. A atitude egocêntrica, para não dizer egoísta, e o exclusivismo constituem um grave erro, quando se fala com Deus. É, pois, ilusório que semelhante gênero de oração possa produzir frutos reais. Certamente Deus permite que falemos. A diferença é esta, que nós não obtemos aquilo que pedimos. E é lógico. Deus não nos dá senão o que merecemos, senão aquilo que é justo e que, segundo a sua lei, nos seja dado. Que grandes tolices nós cometemos cotidianamente, agindo assim em um ato tão vital quanto o de pormos-nos em comunicação com Deus. Que resultados poderemos obter quando transportamos para planos de vida mais elevados a psicologia do nosso plano, quando levamos para eles aquela mentalidade de luta e usurpação, se na Terra parece tão verdadeira e útil, porque corresponde às necessidades seletivas animais, e um pouco acima não tem o menor sentido. A atitude fundamental da prece deve ser de obediência, de adesão à vontade de Deus, de harmonização entre nós e a sua lei, que é perfeita. E no entanto, mesmo na prece, recaímos na primeira culpa do homem, que foi também a de Lúcifer, erigir o próprio em lei da vida e antepor essa lei, em que eu é centro, aquela em que o centro é Deus. Desta maneira ora-se às avessas, com um impulso de afastamento, ao invés de aproximação a Deus. Nós nos erigimos em juízes de nós mesmos, de nossos semelhantes, do mundo, da própria ação de Deus, e pretendemos indicar-lhe o caminho a seguir para o nosso bem. Pretendemos salvar tudo e não sabemos nada. Justamente nos dirigimos a Deus, mostramo-lhe todo o nosso orgulho e a nossa presunção. Exatamente na oração provamos desconhecer a sua bondade e o seu amor por nós.
tomamo-lo, universalmente, por um chefe caprichoso, que podemos propiciar com ofertas, por um Deus de vingança, capaz de ser aplacado com sacrifícios. Imaginamo-lo um senhor despótico e o respeitamos porque apenas é o mais forte. O insensato chega mesmo a manifestar na blasfêmia com que o desafia, uma prova da própria força. E muitos oram apenas porque não podem mandar. Desejariam poder mandar e não o podendo, entregam-se a uma total sujeição. Tornamo-nos, às vezes, petulantes no pedir e insistir em vantagens imediatas e materiais que, se coincidem com o nosso prazer, nem sempre representam o nosso bem. Porque esta atitude de mendigos enfadonhos, que pretendem impor-se mais com a insistência de que com a humildade e com a longa repetição vocal, mais de que com expectação confiante. Mas Deus tudo sabe a nosso respeito, sabe de que necessitamos, sabe melhor de que nós aquilo que é benéfico ou maléfico para nós. Devemos compreender que Ele é Pai que nos ama e que, por conseguinte, antecipa assim oferecer-nos todo o bem que não seja para nós um dano, antes que nós mesmos saibamos ou pensemos. Como podemos presumir que possamos ensinar-lhe o que é melhor para nós e corramos a oferecer-lhe esse belo aspecto de soberba atitude, justamente na oração? Não. A oração deve ser diferente. Nela não devemos ter a pretensão de ensinar nada a Deus. Não é a lei de Deus que deve alterar-se, adaptar-se a nós, mas somos nós que devemos mudar, curvando-nos a ela. Não devemos pretender, com a oração, tornar Deus um nosso servo a trabalhar para nós, e fazer de Cristo um Redentor que tenha sofrido em nosso lugar. Não se deve inverter, porque é cômodo, a ordem divina. Cada um conquista a felicidade, com a própria dor. A verdadeira oração é avizinhamento e adesão, é dócil aceitação. Nem também por isto ela deve ser confundida com uma passiva e inerte resignação. Ao contrário, ela é consciência da ordem e vontade de Deus, e cooperação ativa na sua ação de bem no mundo, é aceitação operante, dinâmica e fecunda. Aceitar significa colaborar com Deus segundo seus desígnios, significa corresponder ao seu amor, compreender o que toda a alegria que Ele, segundo a sua bondade e justiça pode nos dar pelo nosso verdadeiro bem, já nos deu antes que fosse por nós pedida, e que se não nos dá um bem, é porque este nos faria mal. Mesmo uma privação pode ser um dom em vista de uma maior felicidade futura. Se quisermos, pois, que a oração seja uma verdadeira prece e dê os seus frutos, não peçamos o impossível, porque por mais que seja pedido e rogado, nos será negado. Ela não deve ser uma ordem, nem uma petulante mendicância, nem também um modo de aconselhar Deus quanto ao que deve fazer, mas deve ser um ato de humilde adesão à sua sábia vontade. Fiat mi secundum verbus tuum, faça-se em mim segundo a tua palavra. E se quisermos reduzir a oração a um pedido de graças, recordemos que o melhor meio de obtê-las é tornar-nos merecedores delas. Nós somos livres de fazer o que mais nos aprover e de aceitar ou não, no momento, a vontade de Deus. Mas, se não aceitamos hoje, teremos que aceitá-la amanhã, em condições mais onerosas, pois que é vontade divina é que nós consigamos, por todos os meios e a qualquer custo, mesmo com dar, o nosso bem. Essa ativa adesão a tudo que Deus nos prepara, essa nossa compreensão e boa vontade de desenvolver os motivos que Ele nos oferece, sejam eles sofrimento ou alegria, esse superamento do nosso interesse imediato em vista de maiores interesses nossos por vindouros, enfim, essa anulação da nossa vontade individual na vontade divina, que guia os grandes planos da vida universal, tudo isto é essencial para atingir e manter aquela contínua união com Deus, que aqui nos propomos atingir. Semelhante comunicação com Deus através da prece pressupõe em nós um estado de ânimo habitual, inteiramente diverso do comum. Na Terra se acredita que valer e poder estejam em função de possuir, enquanto que o que realmente conta é o que se é e não o que se possui.
Quanta gente possuiu os nossos haveres antes de nós, acreditou ser deles o verdadeiro dono, e no entanto teve que os deixar. Assim nós também podemos acreditar que sejamos os seus donos e, apesar disso, os deixaremos, e assim também outros, depois de nós, acreditarão sucessivamente ser igualmente donos e terão que os deixar. E cada um não levará consigo senão o que realmente é e vale, isto é, as obras e os méritos, isto é, somente aquilo que possui em espírito. Deve-se, por isso, desligar o coração de qualquer coisa terrena, tratando-a com desapego de simples administrador, depositário que deve prestar contas a Deus dos bens que lhe foram confiados temporariamente para fins mais altos. Então, na verdade, não se possui mais nada para si mesmo. Tudo se torna propriedade de Deus e a Ele compete a defesa dos nossos haveres. Embora se canse e corra, é para a mais segura recompensa e já sem a ânsia de perder, porque tudo é confiado ao verdadeiro dono, com a garantia de sua sabedoria e bondade. Então estamos seguros de que Ele nos enviará, com a sua providência, o necessário para que possamos cumprir a obra da nossa vida. Que paz se origina em trabalhar assim nos braços de Deus, na consciência do próprio dever cumprido. Quando se executou o próprio dever para com Deus, está-se seguro de que Deus cumprirá o seu para conosco. E que grande fato, que expansão de toda a nossa vida é o tornarmos-nos assim seus operários, e representar uma parte do grande organismo, uma função no funcionamento do universo. A oração que se baseia em tal estado fundamental de alma deve ter por característica ser feita mais de aspiração que de palavras, sentida mais do que dita. Ela deve preferir as coisas espirituais, e só pedir as materiais, em função das espirituais. A oração só deve ser feita com escopo justo e altruísta, pois de outra maneira não pode produzir efeito, sendo contrário à lei de Deus, que quer o amor ao próximo e não o egoísmo, o bem e não o mal. A oração não deve ser egocêntrica, do eu que pede para si, mas uma adesão à vontade de Deus, um ato de harmonização com a ordem divina. Devemos estar dispostos a sofrer quando tivermos violado essa ordem, persuadidos de que o nosso bem e a nossa redenção residem nessa dor merecida, que nos reintegra na ordem que violamos. As formas inferiores de oração, próprias do involuído homem atual, poderão ser, por piedade à sua ignorância, permitidas por Deus, mas é certo que a verdadeira e que a elevada oração não exige, não julga, não aconselha, não pede, apenas escuta para depois aderir e obedecer. Cessa, desta forma, a exposição das necessidades e rogativas terrenas e domina uma atitude receptiva de audição, em que muito mais fala Deus do que nós, prevalece uma expectativa de conselho e de guia, de ampliação de energia e de potência para nossa nutrição. A prece torna-se assim algo diferente, é um abrir de portas de alma para que Deus entre e para que o grande rio da vida, descendo das suas fontes nos inunde. E para que a divina irradiação do centro nos invada e vivifique a atitude de grande atividade espiritual, porque se trata de atingir as altas frequências e os potenciais necessários para sintonizar-nos com o centro transmissor, porque sem sintonia não há comunicação. Trata-se de dar-nos em amor, porque só então Deus pode dar-se a nós em amor, dado que Ele jamais se impõe a quem não o quer. E enquanto nós não o quisermos, porque ainda não chegamos a compreender, Ele permanecerá em expectativa, indiretamente estimulando-nos por mil vias, a fim de que sintamos a necessidade dele, procuremo-lo e o chamemos para que venha até nós. Quantos perdem os seus imensos tesouros por andar à procura das pobres riquezas terrenas? E no entanto Deus não deseja senão tornar-nos ricos. Mas é necessário que o procuremos, fazendo-nos dignos, porque assim o quer a sua justiça. A verdadeira oração, a mais elevada e mais intensa, chega assim a não ter mais palavras e se reduz a um silêncio, de todo o nosso ser, em atitude de receptividade e de oferecimento, à escuta da palavra divina.
A maior oração é tácita e consiste antes de tudo em ter agido bem e, depois, na simples sensação da presença de Deus. Quando tivermos compreendido e cumprido tudo quanto acima está dito, isto é, quando tivermos harmonizado em pensamento, palavra e ação na ordem divina, tornado a nossa vontade una com a vontade de Deus, então provaremos esta sensação. Quando tudo tivermos dado a Deus e ao próximo e deixarmos de existir para nós mesmos, então tudo virá a nós espontaneamente e tudo possuiremos. Preparemo-nos, pois, para essa oração. Ela se faz em silêncio, a sós com Deus, distante do alarido das multidões, tacitamente quanto espera a mão de Deus, como ocorrem na intimidade os maiores fenômenos da vida. Abramos confiantes as nossas almas, como faz a flor à luz do sol. Assim como a lei de Deus quer que ele leve aos seres a vida orgânica, assim também quer que as radiações espirituais do sol divino nos inundem de sabedoria e felicidade. 9. A comunhão espiritual. Quando bem tivermos compreendido e assimilado os pontos acima expostos, suscetíveis de aplicação em qualquer religião, visto que possuem um significado universal, racional, e poder-se-ia dizer também, biológico e científico, poderemos entrar em uma fase mais profunda, fase mística e intuitiva, em que não se procede à luz da razão, mas da fé, fase de atuação dos referidos pontos no seio do cristianismo, que é a mais elevada religião que o homem conhece. Deus, na sua verdadeira essência, está tão acima de nossa capacidade intelectiva e afetiva, que permanece inacessível à nossa natureza humana. Nem somos capazes de amar e proclamar uma suprema abstração em fase da qual o coração e a mente se perdem. Devemos, por conseguinte, contentar-nos em aproximar-nos de Cristo, mais acessível a nós porque é também forma e forma humana. Cristo, materialmente desaparecido da terra e aos nossos sentidos com a sua morte física, fica entre nós sempre presente em espírito e, de um modo particular, na Eucaristia. Ele quis, com esta sua instituição, deixar um canal aberto para que nós pudéssemos nos comunicar com Ele. Este é o maior dom da sua paixão. Nós nos propomos aqui utilizar justamente este canal para conseguir a união com Cristo em uma forma que de resto não é nova e que, se já admitida, não foi muito praticada e sentida e que, se pode parecer materialmente mais livre. Em compensação exige espiritualmente uma disciplina mais rígida, pelo menos se quisermos obter os resultados que lhe pedimos. As almas pias poderão recorrer a ela para integrar a forma material, renovando-a nesta forma espiritual, também quando a outra não seja possível praticar, quer pela hora, pelo lugar ou por estas infinitas circunstâncias. A comunhão espiritual pode efetivamente ser praticada em qualquer hora e lugar, sem necessidade de jejum, todas as vezes que a alma sinta necessidade, e, por conseguinte, não só nos momentos e circunstâncias mais próprios, nos instantes de maior urgência e fervor, mas também com uma frequência que de outra forma seria impossível, até que se consiga assim, mesmo em meio às nossas ocupações, uma contínua e completa união em Cristo. Esta forma de comunhão, sendo espiritual, por esta sua própria natureza, não pode deixar de assumir uma forma mais individual e espontânea, relativa à natureza de cada alma. É difícil assim traçar-se normas gerais, porque cada um adaptará a si mesmo, e nem como guias se podem configurar preces com palavras e formas. Cada uma dirá, com plena sinceridade e efusão, o que ela mesma é, exporá de acordo com as suas necessidades, mas, sobretudo, ouvirá consoante a própria capacidade de ouvir. Nenhum constrangimento lhe é imposto, nenhuma linha lhe é traçada, senão os princípios gerais acima expostos, porque ela deve dizer as coisas que verdadeiramente sente, que brotam de si mesma, jamais abandonando-os a repetições mecânicas, trabalho de lábios e não de espírito.
É justamente esta realidade interior que pode faltar na mais precisa execução das formas materiais de comunhão. E é esta realidade interior que deve, de maneira absoluta, ser posta em primeiro plano tudo reger e, quando tudo mais tenha caído, ela deve subsistir em toda a plenitude. Não é, pois, possível conseguir a comunhão espiritual com o espírito ausente, com a alma errante, sem a mais completa e vibrante adesão de nós mesmos. E lógico que, tratando-se de um puro ato de amor, como preparação, presume-se, de modo absoluto, o ato de dor perfeito com respeito às próprias faltas, isto é, uma dor verdadeiramente sentida por haver violado a lei de Deus e desobedecido à sua bondade. Seria verdadeiramente ofensivo em um ato de amor tão puro introduzir, justamente no momento de cumpri-lo diante de Deus, cálculos de interesse referentes ao próprio prejuízo pelo inferno merecido e pelo paraíso perdido. Ao menos neste supremo momento de união com Cristo, deve-se banir completamente todo o egoísmo humano. Para alguns isto será difícil e só quem for capaz poderá consegui-lo. Mas, se quisermos obter resultados verdadeiros nesta comunhão, não hectares outro caminho a seguir. Quem não estiver amadurecido não pode compreender e deve ocupar-se com outra coisa para estes. A Eucaristia é verdadeiramente um mysterium fidei, mistério da fé, algo de incompreensível que se pode avizinhar só com credo que absurdum 9. É questão de evolução e relativa à sensibilização. Mas quem atingiu a maturidade biológica e, com ela, a necessária sensibilidade nervosa e espiritual, quem conseguiu, contrariamente ao comum, ser mais vivo no espírito que no corpo, poderá então sentir na Eucaristia a real presença de Cristo, e sentir a tal ponto que poderá estabelecer o colóquio. Esta é a evidência máxima que supera qualquer demonstração ou esforço de fé. É justamente na prática da comunhão espiritual que a alma procura educar-se ainda melhor para esta sensibilização, estabelecer a comunicação, aprofundar a sensação, progredindo sempre para Deus. Esta prática pode ser, pois, para as almas eleitas, um grande meio de elevação espiritual. É certo que Deus, do centro, faz pressão para alcançar as suas criaturas, mas frequentemente as forças do bem não podem passar porque os canais estão obstruídos por mil detritos e atravancamentos espirituais. É certo também que as forças do mal, que personificamos em Satanás, tudo fazem para manter esses canais fechados e cada vez mais acumular obstáculos à passagem das correntes benéficas. Mas é igualmente verdade que, simplesmente pela vontade humana, um e outro canal abre-se ao fluxo livre das radiações divinas, podendo-se formar assim um bom condutor para a corrente espiritual, através do qual ela pode passar. Então as forças do bem precipitam-se alacres e abundantes por essa via, que lhes permite a expansão, porque assim é a lei. E a vida que fala no coração dos homens, constringe-os instintivamente a sentir e reconhecer nesses seres que servem de conduto à vontade divina, o mais alto e precioso valor biológico, ao qual está cometida a incumbência de alimentar-nos e de salvar-nos. Estas atividades espirituais aqui expostas são, pois, preciosas não só para o indivíduo em sua ascensão, mas também para o bem de todos. Começamos, desta maneira, a aproximar-nos do ponto culminante da comunhão espiritual, que é a sensação do contato e da união com Cristo, reconstruindo em nós, isto é, revivendo espiritualmente como conceito e como sentimento, a cena sublime da última ceia. Quem não a tiver presente, já impressa na alma, pode recorrer à leitura dos evangelhos. Estes contêm um imenso material para meditação. Pode-se chegar, assim, a atingir a formação em nós e em derredor de nós de uma atmosfera espiritual em que vibre como que um eco daqueles sentimentos, que de um lado foram sublimes em Cristo e, de outro, comovidos nos discípulos sentimentos de alta paixão espiritual, como os que se agitaram no cenáculo naquela hora suprema de amor e de ódio. Deve-se procurar alcançar um estado de identificação espiritual,
Em outros termos, alcançar a presença em espírito de todo o drama vivido, gradativamente começando da representação da cena material e aos poucos ascendendo, através dela, a sua penetração cada vez mais íntima e compreensão cada vez mais profunda, até a efusão espiritual. Começa-se por concentrar a própria atenção na figura de Cristo, observando o pensamento, o amor, a paixão dele naquele momento, procurando penetrar o sentido do seu supremo sacrifício. Aproximar-nos-emos, assim, paulatinamente, da visão da Eucaristia, da percepção do seu verdadeiro conteúdo e significado. Abriremos, desta forma, pouco a pouco, as vias à comunhão espiritual com Cristo, que então a nós se dá nesse momento. Inicialmente, esta ascensão, a nossa gradual elevação de tensão será dificultosa e lenta. Tudo depende da nossa pureza. É necessário, como primeira condição, que a alma, antes de entregar-se a estes atos espirituais, que constituem uma verdadeira realidade e atividade no imponderável, se haja destacado de todas as coisas terrenas pela compreensão de tudo quanto foi acima exposto, encontrando-se já distanciada bem acima delas. Indispensável, para isso, estar-se habituado à concentração, saber se isolar do ambiente na meditação. Nisto pode ajudar-nos a solidão, quer ao ar livre, quer em casa como também em uma igreja que seja silenciosa, recolhida, pouco frequentada por perturbadores e, sobretudo, pobre. Tudo quanto a luxo humano profana esses contatos de espírito. Não importa tanto o lugar, quanto a atmosfera espiritual de que ele se constitui, as radiações de que está saturado, pois que a base de tais fenômenos é a sintonização de vibrações. Há ambientes que parecem esplêndidos e que, no entanto, são espiritualmente surdos. E há ambientes paupérrimos, como por exemplo esse Damião, em Assis, riquíssimos de sonoridade e ressonâncias espirituais. Cada um deve escolher, de acordo com a sua natureza, todos os meios que sente que possam no seu caso coadjuvar o processo de sintonização com o centro para o qual se dirige e em torno do qual gravita. A alma pode seguir nisto as suas simpatias e atrações, mas deve lembrar-se de que aquilo que sobretudo forma a sintonia é a natureza dos seus pensamentos habituais, pensamentos de cada instante de sua vida, mesmo os que estejam fora do mundo, é o seu caráter e tipo, e a natureza das obras de que ele vive, é a sua afinidade conseguida com o alto. Comunhão quer dizer de fato adesão, contato de espírito, ensimesmamento, fusão, identificação. Ela se baseia na afinidade. É necessário, pois, que procuremos avizinhar-nos o mais possível de Cristo desta maneira, tendo antes já nos avizinhado dele em todas as manifestações de nossa vida. Pode-se alcançar tudo isto, mas é necessário uma disciplina que nos transforme radicalmente. O objetivo é exatamente uma maturação e ascensão de todo o nosso ser. O exercício e o hábito abreviarão e facilitarão essas fases iniciais. Façamos, pois, o que saibamos e possamos para abrir, escancarar a nossa alma às radiações divinas, deixando-nos inundar por elas, recebendo-as e tornando-as nossas, vibrando com elas em todo o nosso ser. Quando tivermos de nossa parte tudo feito para sintonizar-nos, quando tivermos sabido tornar-nos receptivos, mais por abandono do que por esforço, quando subindo em espírito tivermos conseguido abrir o canal e estabelecer assim uma corrente entre emissor e receptor, então é o suficiente. A nossa parte está feita e a nossa tarefa executada. Abertas as portas, a luz entra por si. Aqueles que não estejam habituados ao trato com coisas espirituais de tal profundidade, não se amedrontem. Deus, que no outro extremo deseja a união muito mais do que a própria criatura, e pode muito mais do que esta, virá em seu auxílio, porque tudo isto está na linha da ascensão, que é o ponto mais vital e central da lei divina. A alma nada mais tem a fazer que a secundá-la, permitindo-lhe a atuação. Sem dúvida,
Quanto mais se é evoluído, tanto mais fácil é percorrer rapidamente com mais sucesso esse caminho. As almas preguiçosas, gélidas, egoístas, fechadas em si mesmas e incapazes de um grande impulso de paixão, ainda que religiosas, ainda que carregadas de uma montanha de práticas formalísticas e mecânicas, são as mais distanciadas dessas realizações espirituais e as que mais necessitam de maturar-se. Mas tenhamos fé, porque Deus está presente em toda a parte e também a elas auxiliará. Continuemos. Uma vez estabelecida a comunicação por meio do desejo e da prece, a comunhão é espontânea, calma, profundamente vibrante e sem choques. É como que um deslizamento pelo ar. As sacudidelas do desprendimento da terra cessaram e tudo se acalma parecendo imóvel. Nem sempre conseguimos estabilizar-nos na alta velocidade do voo, e nele manter-nos em equilíbrio. Como quem sob a vertente de um monte, em terreno irregular, escorregaremos às vezes para trás, nos deteremos às vezes, ora baixamos ora subimos, mas continuamos sempre, cada vez mais alto até atingirmos o cume desejado. Assim, também, quando tenhamos chegado a obter o estágio colimado, estabilizando a passagem do fluxo espiritual, por haver eliminado todo o material obstruidor, então sentiremos a radiação divina descer amplas ondas, enchendo-nos a mente de pensamento, o coração de sentimento, saciando-nos de potência, nutrindo-nos de energia, eliminando, confortando e alimentando todo o nosso ser. Nessa altura tudo se harmoniza e se potencializa dentro de nós. As mesmas energias, não mais se atritando entre si mesmas e divergentes, mas também convergentes e colaboradoras, não se reduzirão em lutas e conflitos entre si, produzindo um rendimento máximo. Adquiriremos então a potência que é propícia dos sistemas de forças equilibradas. Uma nova harmonia, que tem sabor de paraíso, começará a invadir o nosso ser, penetrando-o gradativamente, primeiro no plano espiritual, a seguir nervoso, depois orgânico, até atingir a medula dos nossos ossos, imprimindo todo o indivíduo um ritmo de vida mais elevado e benéfico. Isso permanecerá em nós como um eco doce e poderoso e se estabilizará, emprestando-nos uma vitalidade nova, que cicatrizará as nossas feridas, a princípio morais, depois materiais, começando por nós e invadindo a seguir o nosso ambiente. Uma nova força nos fará superar as dificuldades das provas e as angústias da vida. No mundo orgânico não é tudo rígido, ainda que através de inúmeras passagens graduais, pela energia que desce do Sol para a Terra. Assim também no mundo das forças espirituais tudo é regido pela potência que de Deus desce às almas. Quando estes mais elevados planos do espírito forem atingidos é que a oração se torna audição e a alma não mais fala, mas ouve e recebe. Então ela nada mais tem a dizer ou fazer senão ouvir a voz de Deus, nutrir-se de sua potência e deixar-se conduzir pela sua vontade. Quando a ciência define como alucinatórias semelhantes sensações relegando-as em massa, sem discriminação, para o domínio do patológico, não sabe o que diz nem o que faz. Como já dissemos, trata-se de realidades experimentais e objetivas, se bem que de uma realidade sobrenatural que escapa a quem não tem os sentidos para percebê-las, negando, por conseguinte. Mas o homem, com o tempo, evoluirá e então compreenderá. Hoje, faltando a sensibilidade necessária para a percepção, para a admissão de um fato que está além da razão, como seja o da presença de Cristo na Eucaristia, não há outra via que da fé. Dado que este escrito se dirige ao ser humano atual, é necessário insistir sobre o que para ele constitui a parte mais difícil a percorrer, isto é, a que prepara a sintonização. Para isto aconselhamos a reconstrução interior do ambiente espiritual da última ceia, no momento da instituição da Eucaristia, momento que seria de uma grandeza terrificante, se tudo nele não fosse feito de amor pelo qual Cristo se sacrificou e tudo dá, esquecido da própria grandeza,
de tal maneira que desce até o nível da natureza humana. Ora, em nada encontraremos tão poderosamente reconstruída, atual e presente no seu sentir mais vivido e profundo a substância espiritual desse momento, como no sacrifício da missa. Basta apenas seguir-lhe o desenvolvimento em espírito, ainda quando materialmente não se pode estar presente. As próprias fórmulas do rito, pelo menos as mais importantes, repetidas com todo fervor, poderão ser um ótimo guia para o preparo da comunhão espiritual. Sigamos, pois, o sacrifício da missa e concentremos a nossa atenção no momento culminante da elevação, repetindo as mesmas palavras do sacerdote, as mais vitais. Aquelas que ele realmente pronuncia a baixa voz, como que para subtraí-las à profanação do público distraído. Repitamo-las, meditando, procurando senti-las em profundidade, em um crescendo de paixão e aproximação. Accepite panem sanctas manus suos et elevatis oculis in coelum, gratias agens benedicite, fregite, dedite que discipulis suis dicens. Tomou um pão, em suas santas mãos, e, levantando os olhos para o céu, deu graças, abençoou-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Accipite et manducate exocones, hoc est min corpus meum. Tomai e comei dele todos, isto é o meu corpo. Accipite et bibite esiones, hic est min calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Tomai e bebei dele todos, este é o cálice do meu sangue, do novo e eterno testamento, mistério da fé, que por vós e por muitos é derramado em remissão dos pecados. Aequicotis cum que feceritis, in me memorum facetis. Todas as vezes que fizerdes estas coisas, fazei-o em lembrança de mim. Cada qual procure sentir estas palavras na máxima profundeza possível que a sua natureza permita. Depois disto, a alma sensível começa a admitir a real presença de Cristo, tornando-se-lhe cada vez mais vizinha e perceptível, em um lento crescendo de sensações, cada vez mais claras e evidentes. Cada palavra, naturalmente, não deve ser dita com a boca como habitualmente se faz, mas com a alma, sentida como a própria paixão, profundamente. Extraordinariamente poderosa é a palavra que corresponde a um real estado de alma, a palavra que não é apenas som mas força viva da alma. Eis que se avizinha o momento culminante em que Cristo, que pouco a pouco se aproximou como nossa sensação, pode comunicar-se com a alma que lhe soube abrir as portas. Saudemos esta aproximação com as palavras do sacerdote. Agnus Dei tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei tollis peccata mundi, dona nobis pace. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, dá-nos a paz. A esta palavra paz, deixemos a nossa alma repousar tranquila, longe de todas as tempestades e preocupações humanas, plácida como um lago límpido em cuja superfície o sol pode agora espelhar-se em toda a sua pureza, sem ofuscamento ou deformação. Atingindo esse estado de calma e limpidez, abandonemo-nos agora ao Cristo, deixando que Ele venha em nós e complete o restante. Mas antes que Ele chegue, ofereçamo-nos a Ele completamente, em perfeita fusão com a sua lei e vontade. Ofereçamo-lhe tudo o que sejamos dor e como miséria, já que nada mais possuímos. Repitamo-lhe as grandes palavras. Domine, non sum dignus, ut intre subtectum meum, se tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas dize uma palavra e minha alma ficará curada. Após este último impulso de humildade e consagração, a alma que, em graus sucessivos,
Conseguiu subir até aqui, está pronta. Ouvirá então uma voz, atrás de si anunciando-lhe: Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiate animam tuum invitam aeternam. Amém. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo guarde a tua alma na vida eterna, assim seja. A alma deve seguir este pensamento 3 vezes. Na terceira, ela terá a sensação de Cristo, não mais apenas vizinho, presente, mas dentro de si mesma se ela estiver amadurecida e pronta. Frequentemente a presença em si, para tornar-se sentida, não esperará a terceira vez, mas será notada desde a primeira, porque o espírito arde no desejo de unir-se ao espírito. Dentro de si, não significa material penetração de corpos, mas, como sempre acontece no mundo espiritual, fusão de centros de forças vibratórias e isto pela via da sintonização, que é vibração em uníssono, pela qual 2 notas distintas, semelhantemente ao que sucede no campo acústico, tornam-se uma nota só. Esta fusão é a mística união com Cristo, isto é, a perda da própria personalidade egocêntrica distinta, que assim se abstraiu e se introverteu na de Cristo, com a qual daí em diante saberá pensar e agir. Se a alma souber atingir este ponto, qualquer guia será para sempre supérfluo, e será mesmo um obstáculo. Deus agirá e falará nela e ela, silenciando, admirada e arrebatada, por si à escuta, realizando assim a oração perfeita. Ela não necessita mais do guia, porque Cristo a guiará. Daqui por diante ela tudo possui e nada mais lhe pode ser dado pelo homem. Neste ponto, o conselheiro que até aqui, nestas páginas, serviu de guia, deixa a alma que ele procurou conduzir a Deus, nas mãos de Deus, para que ele apenas lhe fale, a ilumine, a conforte, a nutra e a fortifique. Ninguém pode interferir nesses colóquios e amplexos de espírito. A comunicação com Deus está estabelecida e toda a alma encontrará, segundo sua própria natureza, em plena liberdade, vias individuais de efusão. Neste ponto, o pobre conselheiro que acompanhou até aqui, nestas páginas, cala, venera e em silêncio se retrai. 10. Paixão. Agora que completamos o trajeto dos 4 capítulos precedentes e com isto, se não chegamos a realizar todos, pelo menos a compreender a união espiritual com Cristo, avancemos ainda no mundo místico, tremendamente real para quem o alcançou, mas dificilmente concebível para o homem apenas racional. Chegados a este cume, não podemos deixar de voltar para trás e considerar que longo caminho percorremos, desde o capítulo 1, a verdade do livro Problemas do Futuro, até aqui. Todas as formas mentais atravessadas foram verdadeiramente sentidas como reais por quem expõe isto, pelo fenômeno acima descrito da personalidade oscilante pela sua ascensão em onda progressiva até as tensões elevadas. À medida que nos avizinhemos do cume, a racionalidade, embora progredindo até destilar-se nas abstrações físico-matemáticas, permanece no limiar do mundo místico, incapaz de penetrar em uma atmosfera tão rarefeita, em que ela se sente dissolver e onde apenas a intuição pode penetrar. Após haver observado esse momento culminante e o seu reflexo nos problemas que lhe são afins, o leitor poderá observar o fenômeno da personalidade oscilante, na sua cômoda metade descendente, isto é, em uma coordenação mais calma, no plano da racionalidade normal, retornando aos problemas da Terra. Com isto o volume se encerrará. Os 2 capítulos, a verdade e ressurreição, deste volume, representam os 2 extremos da oscilação da vida percorrida pelo autor no período 1945 a 50, em que este volume foi escrito, no fim do qual ele retornou ao fundo, mas sempre em nível mais elevado, e assim por diante. Daí se pode concluir, que não é tanto o estudo ou o raciocínio que leva o conhecimento, mas a maturação da personalidade. Aqui não se trata, assim, de aquisições culturais, mas de um fenômeno biológico mais profundo, de uma catarse de todo o ser,
da qual deriva toda essa produção. Antes de seguir adiante, será útil observar o ritmo destas oscilações ou ondas sucessivas e ascendentes, comparando-lhe os vértices que, como dissemos, com a maturação do indivíduo atingem níveis cada vez mais elevados. Um cume for em primeiro lugar alcançado no fim da primeira trilogia, com a cena conclusiva, Paixão, do volume Ascese Mística, como foi descrita na Páscoa de 1937, ao pé da tumba de S. Francisco, que está na sua basílica em Assis. O cume atual, na cena do capítulo seguinte, Ressurreição, foi atingido na segunda parte do primeiro volume da terceira trilogia na Páscoa de 1947, diante do Alverne. O conteúdo aqui não é de desolação na expectativa da guerra, e de oferta na dor, como em Paixão, mas é triunfante na espera de uma nova civilização. Também ambiente de inspiração, ao invés de uma tumba, escavada nas entranhas da terra, lugar de morte para o corpo, é o da contemplação radiosa de um monte sagrado onde Cristo apareceu, lugar de máxima realização espiritual. Tudo se transforma e se inverte. O motivo de 1937, expresso no terceiro volume com que se encerra a primeira trilogia, se transforma completamente, em 1947, no primeiro volume com que se inicia a terceira trilogia, em perfeito equilíbrio em uma obra de 3 trilogias. Há depois um retorno, com o ritmo de sinal 1937 a 47 que encontramos também nas mensagens espirituais, pelo qual, também aqui, a mensagem da paz Páscoa de 1943, chegou inesperada, justamente 10 anos após a mensagem aos cristãos Páscoa de 1933. Que encerrava a série precedente. Retorno decenal de vértices, segundo um ritmo que parece inserido no fenômeno, pelo qual os 2 cumes 1937 e 1947 seguem o primeiro, na vida do autor, do ano de 1927, ano em que fez o seu voto de pobreza e teve a primeira visão do Cristo. Como se vê, já em 1927 o fenômeno se verificara, embora sua primeira manifestação exterior não haja surgido senão com a primeira mensagem do Natal, em 1931. Todas essas coisas não foram preparadas e nem previstas, sendo constatadas somente posteriormente por um impulso íntimo, não controlado com vontade e consciência, por parte de quem o experimentava. É evidente que este, como tantos outros fenômenos biológicos, é regido por um seu ritmo inteligente e sábio, que o ser segue e não cria. Eis, pois, que, assim como no volume, Nova Civilização do Terceiro Milênio, se verifica um desenvolvimento de a grande síntese, aqui também se encontra mais aprofundado o motivo final do volume Ascese Mística. Assim, os germes sumariamente aparecidos na primeira explosão, retornam amadurecidos com a progressiva catarse do indivíduo, da qual mais não são que um momento e uma expressão. Assim, através dos volumes das várias trilogias, toda a obra verdadeiramente ascende, elevando-se a uma atmosfera cada vez mais purificada. Aqui, cada palavra, cada capítulo, cada volume, enfim toda a obra, não pode deixar de espelhar e repetir o grande motivo ascensional que é a base de toda a orquestração da vida, que se expande para Deus. É um canto único de todo o ser, canto do qual estes escritos não são, senão, um eco na alma de um pobre homem que sentiu cantar esse universo e, em uma férvida paixão, se tornou dele um humilde intérprete. Assim este canto, começando na forma racional das zonas inferiores da matéria e do nosso cotidiano contingente individual e social, eleva paulatinamente o seu potencial. Assim é que a racionalidade se torna a intuição, a observação em contemplação, o pensamento se transmuda em prece, a visão do verdadeiro se faz êxtase, amor, arrebatamento. Então deixa-se de ser espectador,
para se tornar ator no grande funcionamento orgânico do universo. Não mais se ouve apenas a divina harmonia do criado, mas nela se penetra, por ela se é envolvido e transformado. E nós mesmos nos tornamos assim um canto, o canto da vida, uma harmonia de Deus, uma harpa,